Diretoria rubro-negra estipula preço para comprar Michael. Mengão classificado para as oitavas de final e vai embolsar uma boa grana. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Eu Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, classificado para as oitavas de finais, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos segue? Passe a nos seguir. Acione o sino para todos os vídeos e continue nos ajudando aí, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Rapaz, alma lavada, tranquilo, feliz, 3-0. Eu tinha arriscado o placar aí de 4-0, mas quando fechou o primeiro tempo 3-0, eu já tinha falado, ó, Tite vai segurar o time aí por causa do jogo contra o Vasco da Gama. Esse placar é que vai até o final, e foi o que aconteceu. Até que o Flamengo tentou ali algumas investidas, ainda tentou meter o quarto gol, mas nós vimos que foi uma partida bem mais assim, catedrática, né? Mais a cara do senhor Adenor Bactite, mais tranquilo, jogando bola para um lado, jogando bola para o outro, completamente diferente do que foi aí o primeiro tempo, né? Triste foi aquela expulsão de Bruno Henrique, que ficou apenas 3 minutos dentro de campo, deu entrada ali, não foi nem por maldade, ele chegou atrasado no lance ali, infelizmente estava um tempão sem jogar, né? Fora de ritmo. Eu acho que ali ele deveria ter entrado com o Gabigol, mas pode ser impressão minha. Respondam vocês aí se vocês têm a mesma visão. Parece que o Tite não gosta realmente do Gabriel. A impressão que eu tenho desde a Copa do Mundo é essa, que o Tite não gosta do Gabriel. Roberto Firmino também tem uma rusga com ele. É um dos motivos de Roberto Firmino não querer vir para o Flamengo, por causa de problemas com o técnico Tite, né? E falar agora em artilheiro, né? Falou Roberto Firmino, falei de Gabigol. O queixo de cone, rapaz, o 9 bolado. Ontem o Pedro chegou a uma marca histórica aí, ó. Marcou o seu 24º gol na Libertadores da América e é o quinto no ranking. Olha só, com 2 gols em cima dos milionários, Pedro soltou para o 5º no ranking dos maiores artilheiros da história da Libertadores. Olha só, primeiro colocado, Gabigol, com 31 gols no Brasil, tá? Segundo colocado, Luizão, com 29 gols. Luizão não joga mais. Palhinha, 25 gols, não joga mais. Fred do Fluminense, não joga mais. É o 4º. E o 5º aqui é o Pedro com 24 gols, 7 atrás do maior artilheiro da Libertadores no Brasil, que é Gabigol. O 6º é o Célio, com 22 gols. O 7º é o Rony, com 22 gols. E o 8º é o Jairzinho, com 21 gols. Então, Pedro, se ele continuar nesse ritmo, nessa edição da Libertadores aí, ele pode chegar, pelo menos aqui no Luizão, né? Passar aí o Fred do Fluminense. Parabéns, Pedro. Para mim foi um dos grandes destaques no jogo de ontem. Também não posso deixar de exaltar Matias Vinha, o passe que ele deu para o 2º gol de Pedro. Que passe magistral, né? Quebrando as linhas do adversário. O Pedro também tentou ali uma bicicleta. Pô, pena que pegou fraco. Deu a bicicleta chutando, a bola bateu no gramado, quicou, o goleiro do Milionários defendeu. Seria um lindo gol de bicicleta do Pedro, né? Seguindo aqui, o Flamengo alcança a 100ª vitória na Libertadores, sendo 16 seguida como mandante. O fator mando de campo está sendo muito positivo para o Flamengo. Aqui, ó. O resultado positivo levou o Mengão a conquistar a 100ª vitória na história do torneio continental. No jogo de número 176 do Flamengo, no torneio continental, além da marca centenária de triunfos, o Mengão chegou a 16 jogos de invencibilidade, atuando como mandante. Sendo assim, o clube rubro-negro atingiu a maior sequência de vitórias do clube como mandante na história da Libertadores da América. 176 jogos, 100 vitórias. Muito importante isso.
tem mais vitória do que derrota, né? Agora, Flamengo embolsou uma granazinha gostosa com a vitória de ontem. Aqui, ó, faz o Pix. Comembol garante aí para o Flamengo 1,2 milhões de dólares com a vitória de ontem sobre os milionários. Aqui, ó. O Flamengo embolsou 1,25 milhões de dólares, cerca de 6 milhões e 500 mil reais na cotação atual, porque a Conmebol definiu a premiação para cada fase avançada pelos clubes que disputam a competição. Além disso, a entidade que organiza o torneio continental também garantiu cifras de 300 mil dólares, ou seja, 1 milhão e 700 na cotação atual por cada triunfo. Desse modo, como o Mengão saiu vitorioso em 3 ocasiões, levou 900 mil dólares, cerca de 4,6 milhões de reais na cotação atual, né, para a vaga aí das oitavas de final. Vamos trazer aqui as premiações da Libertadores. Oitava de final, 1,25 milhões de dólares, ou seja, 6 milhões e meio de reais. Quarta de final, 1 milhão e 700 mil dólares, ou seja, 8 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Semifinal, 2 milhões e 300 mil dólares, cerca de 11 milhões e 800 mil reais. O vice-campeão vai levar 7 milhões de dólares. A gente quer ser campeão, e dá um total de 36 milhões de reais. O campeão leva 23 milhões de dólares, 119 milhões de reais. É grana dá de pau. E essa aqui que eu quero que o Flamengo consiga conquistar. Tetracampeonato da Libertadores da América. Tem que jogar igual ontem no primeiro tempo. Segundo tempo nós já sabemos. Estava poupando aí por causa do jogo contra o Vasco da Gama. A torcida já lá nas arquibancadas gritando: ô Bacalhau, pode esperar, a sua hora vai chegar. E outros cânticos lá que eu não posso cantar aqui, né? Mas vocês já sabem quais são, né? Tite dá resposta inusitada sobre saída de Fabrício Bruno do Flamengo. O técnico Tite foi questionado pela reportagem do Coluna do Fla se solicitou à diretoria do Flamengo a permanência do defensor de 28 anos, né? E o treinador respondeu que não decide venda de jogadores. Eu também acho que não, né? Ele pode requisitar: ó, preciso desse jogador, acho que não é o momento, segura mais um pouco, mas decidir, não vai vender, eu acho que não. Abre aspas para o que disse Adenor Bactite. Técnico não pede, nem libera atleta. O técnico tem uma hierarquia e um critério. Ele, treinador, tem que respeitar o clube. Todo um planejamento e a história que o clube tem, além de situações de valores, fecha aspas, iniciou o técnico Tite em pergunta realizada pela reportagem do Coluna do Fla. Pergunta feita pelo Léo José, né? Ele continua aqui, abre aspas. Eu queria contar com todo mundo. Quanto mais atletas disponível tiver, melhor. Tenho todo o planejamento da direção em relação a isso. Não é o técnico quem pede contratações e quem decide. Não é isso. É parte de um contexto e de todo um conjunto, completou o técnico sobre a venda de Fabrício Bruno. Vale ressaltar que o Flamengo vendeu Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra por 15 milhões de euros, cerca de 83 milhões de reais na cotação atual. Sendo assim, o zagueiro começou a partida diante dos milionários no banco de reserva, isso porque o técnico preferiu iniciar com Léo Ortiz e Davi Luiz entre os 11. Decisão acertadíssima. E contra o Vasco da Gama também ele não deve jogar, né? O Fabrício Bruno, passou ali na zona mista, né? E os repórteres tentando conversar com ele, colher alguma informação, e ele passou direto e não quis falar com os repórteres. Isso é justificável, né? Ele não pode comentar sobre a negociação, ele não pode comentar sobre as tratativas, corre em segredo ainda. Ele já assinou a transferência, ele já é jogador do West Ham, está esperando a janela de transferência se abrir para poder fazer essa transferência, assinar o contrato e Zé Finito. Então ele não pode se lesionar até lá. E, mediante isso aí, Gabigol atacou de jornalista e cravou o futuro de Fabrício Bruno. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu apurei, Gabigol. Olha só, Gabigol trouxe informação em primeira mão.
como um bom jornalista sobre o destino do camisa 15. Em tom de brincadeira, o atacante revelou a novidade. Abre aspas aqui. Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo. Eu apurei, fecha aspas, disse Gabigol, arrancando risada do próprio zagueiro na zona mista do Maracanã. Ambos os jogadores foram reserva ontem, na vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Milionários, que colocou o Flamengo nas oitavas de final. Sabemos que foi brincadeira do Gabigol, passou ali zoando. E a torcida estava aguardando aí um retorno dele aos gramados diante da sua torcida no Maracanã, mas o técnico Tite não o utilizou, colocou Bruno Henrique, que foi expulso, como eu já falei. O número do Gabigol ficaria o número 10 na Libertadores, mas a diretoria do Flamengo conseguiu, juntamente com a Conmebol, manter o número dele 99. Peço desculpa aí que quando eu dei a escalação, eu falei que ele estaria com a camisa 10. Não, ele já está também na Libertadores com a camisa 99, Então, seguindo aqui, Tite aponta culpado pelo Flamengo não ter terminado em primeiro do grupo na Libertadores. Gente, essas falácias do Tite me deixam indignado. Minha mãe dizia que quando eu era adolescente, que eu fazia muita M, e eu sempre tinha uma justificativa, Ela falava que eu era muito demagogo. O Tite me lembra muito esse Amauri da adolescência, Olha só. O rubro-negro ficou em segundo, 3 pontos atrás do Bolívar. Ao ser questionado sobre o motivo de não ter terminado no topo, Tite apontou um culpado: a sequência de jogos. Calma aí. Eu vou trazer aqui os primeiros colocados dos seus grupos, daqui a pouco, que são os possíveis adversários do Flamengo. Sempre tem uma desculpinha, com o elenco recheado de craques que o Flamengo tem. Falar em craques, cara, eu estou preocupado com o Jorginho de Arrascaeta. Ele não está bem fisicamente desde o ano passado. Sabemos que ele tem que passar por uma cirurgia, ele está protelando essa cirurgia, isso está atrapalhando muito o desempenho dele. Eu digo que hoje o ideal seria Lohan no lugar dele, mas PQD sim, o cara não está bem fisicamente. Ele faz logo essa cirurgia e volta a render. Ele não está rendendo, ele está destoando do restante do elenco. Ainda bem que nós temos aí Nicolas de la Cruz, porque se nós fôssemos ficar na arrasca dependência, como ficamos alguns tempos atrás, nós estaremos lascados, cara. Abre aspas para a justificativa de Tite aqui. É um calendário muito apertado e tem uma série de jogos que eles tiveram com detalhes importantes. Sim, é responsabilidade que nós poderíamos ter classificado em primeiro, mas há toda uma circunstância em cima disso. Fecha aspas, disse Tite em coletiva de imprensa ontem. Sempre tem um culpado, sempre tem uma justificativa, nunca nós jogamos mal, nós entramos para jogar na retranca, mas não conseguimos. O adversário veio com 11 dentro da área, não conseguimos furar a retranca do adversário. Mas nunca admite. É uma soberba tão grande do Adenor Bakhtit que me deixa enojado, Então vamos mudar um pouquinho de assunto. O Flamengo definiu o valor de proposta para repatriar Michael. Sabemos que o Al Hilal da Arábia Saudita pretende negociar o atacante para abrir espaço de estrangeiro no elenco e o Flamengo quer repatriá-lo. De acordo aí com o jornalista Matheus Leal, o Flamengo está empenhado na contratação e a ordem do presidente Rodolfo Landim é não perder a oportunidade, sabendo que os sauditas não vão dificultar a venda. Por sua vez, o clube estima oferecer aí 3,5 milhões de euros, cerca aí de 20 milhões na cotação atual por Michael. Lembrando que o atacante foi vendido pelo Flamengo ao Al Hilal em 2022 por 8,45 milhões de dólares, cerca de 45 milhões e meio de reais na cotação da época. No entanto, sabendo da necessidade dos sauditas em negociá-lo, o Flamengo jogará com os números ao seu favor. O Flamengo quer aproveitar a oportunidade e quer pagar menos do que ele vendeu. Ao contrário do caso de Fabrício Bruno, o Flamengo pagou pouco e vendeu por muito. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir aí concretizar essa negociação pelo robozinho Michael, que é um querido da nação rubro-negra, e ele já tinha prometido que se ele tivesse que voltar para o Brasil, ele voltaria
para o Flamengo, né? Agora vamos entrar aqui no assunto Davi Luiz. Nossa, que linda jogada de Davi Luiz para o gol de Gerson. Levou para a linha de fundo, deu um corte seco, o zagueiro ficou sem pai nem mãe, ele tocou ali para o Gerson, Gerson meteu ali meteu uma bola cruzada, o zagueiro do Milionários desviou, né? Não é gol contra, pelo regulamento, o gol foi do Gerson, né? Então, seguindo aqui, Davi Luiz detalha comportamento de Gabigol após polêmica com a camisa do Corinthians. Outro detalhe, na saída do estádio, Davi Luiz ali atendeu duas criancinhas, uma cadeirante, tirou fotos, deu autógrafo, não é para fazer média. Davi Luiz faz isso em todas as viagens do Flamengo, atende o público, ele desce do ônibus, ele já vai em direção à torcida. Isso aí é retribuindo o carinho da torcida. Esse é um craque, esse é um líder. Reconhecer a importância da torcida e demonstrar isso com seu carinho. E é isso que ele fez aqui, ó. Davi Luiz revelou que o novo número 99 do Flamengo pediu desculpa aos companheiros e tem trabalhado para ser utilizado novamente. Abre aspas para o que disse Davi Luiz. Eu acho que já é um assunto resolvido. Ele pediu desculpas e nós aceitamos. Gabriel é um jogador de alto nível e todo mundo já sabe disso. Ele está trabalhando, assim como os outros, para voltar à melhor forma. Em breve, com certeza estará em campo fazendo muitos gols, que é o que ele sabe fazer. Fecha aspas, disse o Davi Luiz. Davizinho, parabéns pela partida de ontem. Que partida maravilhosa, né? Então, Libertadores da América, oitava de finais, Flamengo classificado, sorteio dia 3. Eu vou trazer aqui os jogos das oitavas de finais, aí as datas. A Libertadores da América só volta agora em agosto. As oitavas de final será entre os dias 14 e 21 de agosto. Dia 14 de agosto, meu aniversário. Quarta de final entre o dia 28 e 25 de setembro. Semifinal dia 23 e 30 de outubro. E a grande final será no dia 30 de novembro. E o Flamengo estará lá. O Flamengo estará nessa final no dia 30 de novembro. Pode gravar isso aí, tá? Eu vou trazer para vocês os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas da Libertadores. Olha só. Primeiros colocados definidos. Fluminense, Júnior Barranquilla, que é a terra da Shakira. Shakira, te amo. Bolívar, Palmeiras e Atlético Mineiro. Esses daí podem ser os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final. Eu gostaria muito que o Flamengo jogasse aqui ou contra os Flores ou contra o Palmeiras. Agora o técnico Tite falou do calendário apertado. Fluminense com time de idosos é o primeiro do seu grupo. O Palmeiras é o primeiro do seu grupo e o Atlético Mineiro é o primeiro do seu grupo. O calendário não é apertado para eles não, né, Tite? Mas tudo bem. Grupos em aberto e possíveis primeiros colocados. O Talheres pode ser também um adversário do Flamengo. São Paulo pode ser um adversário do Flamengo. O The Strong, o Ixupato, o Estudante ou até mesmo o próprio Grêmio. Também tem o River Plate, o Flamengo foi campeão em cima do River, né? E o Nacional do Uruguai. Esses aí são os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final. Então, Flamengo e Milionários quebra recorde de público dos brasileiros na Libertadores de 2024. A partida registrou 60.335 pagantes, 64.268 presentes e superou os 59.400 que estiveram na goleada por 4-0 sobre o Bolívar. O público de Flamengo 3 e Milionários 0 também é o segundo maior da temporada no Brasil. Na primeira colocação está o segundo jogo da final do Carioca, no Maracanã, com 60.490 pagantes e 65.757 presentes, quando o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 e garantiu o título do Campeonato Carioca. Essas são as informações. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!